Do cenário desolador dos últimos 4 anos de seca nesses sertões nordestinos, surgindo das reflexões coletivas do aprendizado acumulado em nossas relações de convivência com o bioma caatinga e seus habitantes humanos e não humanos, e das resistências de todos e todas, um grupo de agricultores e agricultoras do assentamento Barra do Leme, Pentecoste, Ceará, organizado no Ciclovida, apresenta a ideia de um projeto piloto que objetiva entregar para um contingente de quase 20 milhões de pessoas do polígono das secas uma proposta concreta para solucionar o problema das secas. O encantamento do projeto fica por conta das 3 características básicas que perseguimos. 1. Tecnologia simples. 2. Baixo custo. E o melhor de todos, 3. Eficácia. Se não, vejamos. Olá! Meu nome é Sertânia e estou aqui no espaço do Ciclovida para falar com o agricultor Inácio, que vai nos contar um pouquinho sobre um projeto que ele vem desenvolvendo junto com o grupo Ciclovida como alternativa para a convivência no semiárido. Olá, Inácio! Oi, Sertânia, que prazer encontrá-la aqui. Muito prazer! Nossa, muito sugestivo o seu nome, muito lindo, tá bom? Ai, obrigada! Vai servir de um cafezinho? Ai, um golinho só. Oh. Muito obrigada! A todos. Inácio, conta um pouquinho pra gente o que é esse Ciclovida. Ciclovida é uma atividade ambientalista, ecológica e também diz respeito a andar de bicicleta como um meio ecológico também de transporte, né? E de recuperação das sementes crioulas. O Ciclovida hoje tem uma preocupação tanto o resgate das sementes naturais, sementes crioulas, como também uma das outras questões muito gritantes, o problema da água e a convivência com o semiárido. Inácio, como é assim o sertão? Ele é sempre seco? Isso, né? Quer dizer, o sertão ele não é sempre seco. Quando o inverno é bom, a gente colhe muita coisa, né? Feijão, milho, fava, arroz e tantas outras fruteiras. Apesar do inverno fraco, a gente ainda pode colher alguma coisa, alguns feijões, né? Um pouco de verdura para ir misturando com o que a gente tem de legume aí, de cereal, né? Um pouco de tomate, coentro e rúcula. As chuvas desse ano foram insuficientes para a gente tirar a colheita do arroz. Não conseguiu granar o caroço, né? Contudo, vamos ainda ter a semente, pelo menos a semente, vamos salvar. Essa é a nossa esperança, que o ano que venha a gente tenha mais chuva, ou já estejamos com o sistema cisterrâneo, com os olhos d'água brotando para nós cultivar e a gente colher bastante arroz. Toda água que bate na nossa terra, ela vai embora. Nós temos um solo que não é muito profundo. É um solo que não retém água. Aqui é o barro impermeável, o barro de louça. Quando ele está molhado, não penetra a água. Quando as matas estavam bem mais compostas, quando nós tínhamos uma biodiversidade, então nós tínhamos a água que ficava retida no subsolo, que elas penetravam através das raízes, os grandes tocos, as árvores ocas, né? Então nós tínhamos a água que ficava retida no subsolo, que elas penetravam através das raízes, quebrando o barro de louça, quebrando as pedras, as rochas, e ali penetravam as águas nas partes mais altas, e nas partes mais baixas ficava aquela vertente que a gente chamava de olho d'água. Ficava aqueles poços que tanto fazia chover como não, eles abasteciam as comunidades que viviam ali no seu entorno. E ali se criavam, às vezes, povoados e até cidades por nomes de olho d'água. Nós temos hoje a falta, drasticamente a morte quase total dos olhos d'água. Antes nessas terras existiam cada árvore e hoje
é triste. Só existem cadáveres. O algodão, quer dizer, o gado também, a monocultura do milho e do feijão, as queimadas, a aração, fosse no trator, fosse aquele puxado, a tração animal, entende? Aos poucos foi sarando essa terra, as plantas foram perdendo a força, as matas foram diminuindo drasticamente. Para você ter uma ideia, o algodão representava 70% da economia do Nordeste. Quando falamos de agricultura danosa, uma das coisas que a gente lembra são os tocos arrancados de raiz para cima, que tiveram que dar lugar às plantações, e quando saíram as plantações sobraram deserto. Então o que resta da vegetação é uma revegetação de vida curta, sem muita força de penetrar as suas raízes nessas rochosas para abrir esse espaço para a penetração da água. Então fica as consequências drásticas também para a humanidade, né? De fome e sede ao mesmo tempo. Uau, que tristeza, não? Realmente é tristeza. Mas alegria quando a gente busca resistindo alternativa para superar essa tristeza aí, né? Como que essas populações que vivem aqui nesse ambiente têm feito para sobreviver com a falta d'água? O que elas têm feito para resolver a problemática da água? Pois é, a população ela tem usado muito da sua criatividade. Desde cacimbas, cacimbões, açudes, poços, barragens subterrâneas, né? As políticas públicas da açudagem, dos poços profundos, né? Isso são resultado das pressões dos movimentos sociais, mas são coisas que ainda têm sido paliativas, como os carros-pipas ainda para atender a sede momentânea da população. Os açudes têm o problema da evaporação, tem o problema dos grandes espelhos d'água que ficam expostos ao grande sol e muito vento. Nossa temperatura, por ser árida, é muito quente. Os poços profundos, eles requerem muito gasto porque são águas salgadas, né, salobras. Portanto, ter que utilizar a tecnologia da dessalinização. Nós estamos vendo toda essa marca na vegetação, seria água. Esse açude estaria cheio por toda aquela marca, que é o limite das águas. Mas agora, a única água que resta para suprir a necessidade de agora, agosto, até janeiro ou março, é esse pouquinho que tem aí no açude. É o único reservatório que tem na comunidade, para servir para muitas famílias aqui, e ainda mais para os animais e a plantação, um pouco de plantação que a gente cultiva. E qual é a proposta que você e o Ciclovida têm desenvolvido como alternativa para solucionar essa questão da água aqui no semiárido? Pois é, nós temos amadurecido uma técnica de reter água no subsolo, cavando cisternas ao chão, cisterna cavada no barro, nesse barro que a gente diz, né, que é impermeável. Então se a gente cava crateras de 3 metros de profundidade com 3 de largura, digamos assim, e a gente preenche com material poroso, pedras embaixo, pedras irregulares que vão deixando lacunas. Depois a gente vai diminuindo essas pedras até a 1 metro para chegar na superfície a gente colocar areia. E essas cisternas, várias cisternas cavadas em pontos de convergência de água e em pontos planos, elas vão ser interligadas com valetas, que são drenagens onde a água de uma cisterna se comunica com a outra. No meio dessa cisterna, onde estão cobertas de areia, nós vamos plantar frutíferas. E nas partes intermediárias do solo duro vão ficar as nativas. E as raízes vão se entrelaçando. E aí vão cavando, vão fazendo a comunicação das águas. A gente vai formar um lençol freático embaixo. E na parte mais baixa a gente faz um reservatório para pegar toda a parte da água excedente. Daí é a água que nós vamos ter o acesso para os usos comuns da população.
E a areia que nós vamos colocar dentro das cisternas vai ser a areia que está dentro do açude, que foi assoreado. E aí o açude, como está seco agora, temos a oportunidade de aproveitar, fazer aproveitamento dessa areia, esse material que está lá dentro, ao mesmo tempo que estamos aumentando a capacidade do açude, estamos também nos beneficiando no preenchimento das cisternas, né, com essa areia. Então essas frutíferas, tanto as frutíferas como as nativas que vão ficar, né, perto desses cisternas que vão ter águas retidas, as raízes elas criaram forças, né? Essas árvores de grande força, como a aroeira, elas vão ter a força de abrir o solo, de abrir essas sedmentárias, essas pedras rochosas, e a água, se comunicando entre os artiquíferos, farão rebrotar os olhos d'água, até pelo fato de elas não serem revestidas de cimento. Então só são cavadas no solo, e as árvores têm força de reabrir, né? E recuperam o ecossistema quase perdido. Recuperando a autossuficiência de água e, consequentemente, de alimentação, para assim voltarmos à produção que tínhamos antes. Tudo então terá sentido. Os vales, sertões e serras, estabelecendo a paz, sem mais precisar de guerras, protegendo o nosso ozônio, gritar com Chico e Antônio, novos céus e novas terras.